Aqui na tela agora para você, falando sobre a suspensão do direito de dirigir. Trata-se de uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator, por prazo determinado, o seu direito de dirigir. Isso poderá ocorrer quando? A primeira coisa, a gente não pode confundir suspensão do direito de dirigir com cassação da habilitação. Quando houver a cassação da habilitação, você perde mesmo essa habilitação de forma que não vai ser devolvida. Para você ter uma nova habilitação, você tem que esperar um prazo lá e depois entrar na autoescola, tirar a carteira de novo. Aqui não. Aqui você continua habilitado, só que a sua habilitação vai ser recolhida e você vai tomar uma suspensão de um prazo aí, que são os prazos que a gente vai ver aqui agora. Ó, você vai ficar tanto tempo sem poder dirigir. Nesse período, você ainda vai ter que fazer um curso de reciclagem lá na autoescola, tudo bacaninha. Mas enfim, suspensão, você não perde a habilitação, apenas suspende por um prazo determinado. Aí, quanto à cassação, aí perde mesmo. Mas vamos ver aqui, ela poderá ocorrer quando? Em dois casos. São dois casos em que a suspensão pode acontecer. Existe a suspensão por acúmulo de pontos, tá? E hoje, do jeito que a legislação está, esses pontos podem ser 20, 30 ou 40, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que tiver no prontuário. Isso a gente vai ver no slide seguinte. Aguenta aí um pouquinho. Então você já sabe, hoje, se você atingir 20 pontos, já pode ter o direito de dirigir suspenso. Depende da quantidade de infrações gravíssimas que tem lá. Ou até 40, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E pode também acontecer a suspensão por infrações que a gente chama de infrações mandatórias, né? Esse é um termo bem popularizado, essas infrações mandatórias. Mas o que é essa infração mandatória? É aquela infração que somente ela já leva à suspensão do direito de dirigir. Quer ver um exemplo? É dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%. A velocidade lá era 100 e ele foi flagrado conduzindo ali a 180 km por hora. Ele excedeu a máxima em mais de 50%. Isso é uma gravíssima vezes 3 e dá suspensão do direito de dirigir. Então viram? É uma única infração, não depende de pontuação não. Uma única infração já leva à suspensão. O código tem várias, se eu não me engano são 19 ou 20 infrações que levam à suspensão direta. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer cada uma dessas infrações. Então aqui na tela, ó. Se a suspensão acontecer por acúmulo de pontos no prontuário, os prazos da suspensão são entre 6 e 12 meses. O mínimo que você vai tomar é 6 meses, o máximo 12 meses. Agora, se for reincidência, meu amigo, já é a segunda vez que acontece com você a suspensão por acúmulo de pontos. E essa reincidência é sempre no prazo de 12 meses, tá? Olha que motorista indisciplinado desse, hein? Ele acumulou pontos, teve o direito de dirigir suspensa pela primeira vez, que foi de 6 meses a 12 meses. Cumpriu, dali algum tempo, pouco tempo, 1 mês, 2 depois, teve uma nova suspensão por acúmulo de pontos. Aí ele vai levar de no mínimo 8 e no máximo 24 meses. Viram aí que os prazos mudam? Primeira vez, a suspensão por acúmulo de pontos, 6 a 12 meses. Quando houver a reincidência, 8 a 24 meses. Aí quando a suspensão for por infração direta, Ronaldo, aí o mínimo é 2 e o máximo 8 meses. Com exceção desses artigos aqui, ó, 165, que é o dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, 165A, que é recusar-se a passar pelo teste do etilômetro, e o artigo 253A, que é utilizar o veículo para obstruir deliberadamente o trânsito. Qualquer uma dessas três vai dar 12 meses. Aí não segue aqui o padrãozinho de 8 a 12, não. Só aqui comigo na tela, só para você entender. Ó. Lembra que eu falei que são 19 ou 20? Acho que são 20. 20 infrações que dão direito de dirigir suspenso direto, são as infrações mandatórias, pois é, 20. Todas elas, qualquer uma delas que você cometer, você vai pegar aí de 2 a 8 meses de suspensão. Agora, se for uma dessas três bacaninhas aqui, ó, que é o dirigir embriagado, recusar-se ao teste de etilômetro ou obstruir a via deliberadamente, aí vai dar 12 meses direto. Não entra nesse lance do 2 a 8 meses, não. E aqui também tem o lance da reincidência, Ronaldo? Tem. Se houver a reincidência aqui da suspensão por infração direta, o prazo mínimo vai ser 8 e o máximo 18 meses. Uma última informação aqui nesse slide é que existe também a suspensão judicial. Olha, quem aplica essa suspensão aqui é o órgão de trânsito, é uma suspensão administrativa, tá? Agora o juiz,
ele pode também estabelecer uma suspensão para esse condutor, ou então proibir ele de obter uma habilitação. Vamos supor que ele não tem habilitação para ser suspensa, mas aí o juiz resolve então proibir ele de obter uma habilitação. Ó, pode aplicar a suspensão ou a proibição de se obter uma habilitação. Qual que é o prazo dessa suspensão judicial? 2 meses a 5 anos. Totalmente diferente desses prazos que a gente viu aqui. Inclusive bem mais severo, né? Pode chegar a 5 anos aí a suspensão judicial. Bom, ficou difícil para entender esse monte de prazo aqui? Então vamos facilitar. Aqui eu coloquei uma linha do tempo, coloquei as duas situações. Ó. Tem aquela suspensão por acúmulo de pontos e tem aquela suspensão por infrações mandatórias, infrações específicas. E aqui nós temos uma linha do tempo. Vai de 1 mês a 24 meses, tá vendo? Então olha como é que vai ficar fácil para você entender agora. Ó. Acumulou 20 pontos, a primeira suspensão vai ser de 6 meses a 12 meses. É a primeira incidência. Se for reincidente, aí aumenta, vai de 8 até 24. Olha, aumenta bastante, hein? Tá vendo? O que parava aqui em 12 foi parar lá em 24 agora. Acúmulo de 20 pontos, primeira vez 6 a 12, segunda vez 8 a 24. Beleza, agora por infrações mandatórias, 2 a 8 sendo a primeira vez, ou 8 a 18 sendo a segunda vez. Com exceção do dirigir embriagado, recusar-se a fazer o teste do etilômetro ou obstruir deliberadamente a via, que nesse caso vai dar 12 meses direto. E agora aqui nessa tela, a gente vai ver o lance daqueles pontos, né? Se vão ser 20, 30 ou 40 pontos, o acúmulo que vai levar à suspensão. Isso aqui é só uma animaçãozinha que eu coloquei, tá? Para tentar representar aqui o acúmulo de pontos. Olha, foi somando pontos, somando. Mas enfim, a suspensão por pontos, ela ocorrerá quando o condutor atingir 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima. Então já está aí, já sabem. Se você não cometer nenhuma infração gravíssima, a suspensão do seu direito de dirigir por acúmulo de pontos só acontecerá quando você atingir os 40 pontos. Não é passar dos 40, não, é atingir. Chegou em 40, já suspende. Ou então pode ser 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima. Puxou lá a informação do seu prontuário, viu que tem uma infração gravíssima. Então, até 29 não é suspenso. Chegou em 30 com uma gravíssima, já suspende, tá? Agora, se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas no prontuário, com 20 pontos já suspende. E presta atenção nessa informação aqui, ó. Condutores que exercem atividade remunerada é o EAR. É o profissional, né? Lembram o condutor profissional? Ó, EAR. A pontuação para suspender o direito de dirigir dele será sempre 40 pontos, independentemente de quantas infrações ele tenha no prontuário. Conseguiu entender isso aí? Se na habilitação do condutor tiver lá no campo de observações, tiver as letrinhas EAR, significa que esse condutor usa da sua habilitação para ganhar o seu sustento. É o exerce atividade remunerada. Esse que exerce atividade remunerada, ele sempre, o Detran sempre vai considerar, o órgão de trânsito sempre vai considerar aí 40 pontos para ele, independentemente de quantas infrações gravíssimas ele tem. E aí ainda tem uma outra colher de chá. Quem exerce atividade remunerada tem a possibilidade de fazer um curso preventivo de reciclagem. Como é que funciona isso? Ele vai acumulando pontos, né, e quando ele chega ali a 30 pontos, ele já pode procurar uma autoescola e fazer um curso preventivo. Em vez de esperar chegar nos 40 para ter o direito de dirigir suspenso, ele não quis correr esse risco, não. Ele correu lá na autoescola e falou assim, ó, tem 30 pontos aqui no meu prontuário. Então, antes de chegar nos 40, eu quero fazer um curso preventivo de reciclagem. Ele passa por um cursinho teórico ali na autoescola, um curso de 30 horas aulas, e isso limpa a pontuação no prontuário dele. Viu? Limpa. Aí ele volta do zero de novo. Aí ele começa. Aí ele tem que chegar nos 40 para poder ter o direito de suspenso. Beleza, aqui na tela está. Vocês precisam decorar isso aqui, tá? 40, 30 e 20, a depender da quantidade de infrações gravíssimas. E lembrar que o EAR só quando chegar nos 40 pontos mesmo. E ainda tem o curso preventivo de reciclagem para poder aliviar a barra desse camarada aí. Aqui, as infrações mandatórias.
Reprovado no exame toxicológico, isso aqui não é infração, tá? Até coloquei aqui, não é infração, mas dá suspensão do direito de dirigir, então eu coloquei aqui só para vocês terem a referência. Perceba que ela está até na cor diferente aqui, tá bom? Então vamos começar agora as infrações. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa, recusar-se ao teste do etilômetro, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via, ou também os demais veículos, né? Disputar corrida, promover na via competição, eventos para ir sem permissão da autoridade, exibir manobra perigosa, que é arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro, forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam iminentes de passar um pelo outro, aquela do grandão forçando em cima do pequenininho, que eu expliquei agora há pouco, transpor sem autorização, bloqueio policial, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, conduzir motocicleta sem capacete, fazendo malabarismo, com os faróis apagados, transportando menor de 7 anos, transportando pessoa ou criança que não tenha capacidade de cuidar da sua própria segurança, e aí vai, tá tudo lá no artigo 244, caso você queira vir com detalhes, tá? Aqui é só o resumo. E por fim, usar o veículo para deliberadamente interromper ou restringir ou perturbar a circulação na via. É o caminhoneiro lá que está obstruindo o trânsito. Então aqui estão todas as infrações mandatórias que por si só já levam à suspensão do direito de dirigir. Não depende de acúmulo de pontos. Agora presta atenção nessa dica aqui, ó. Não existe uma infração única que acarrete a suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Essa infração única aqui é a que eu falei de infração mandatória. Mandatória. Quais são as infrações mandatórias? Nós acabamos de ver agora relacionadas no slide anterior, na tela anterior. Então, toda infração mandatória, que é a infração única que dá a suspensão do direito de dirigir, obrigatoriamente é gravíssima. Caiu lá na sua prova. Marque a certa, a errada, aí está lá. Deixar de usar o cinto de segurança é infração grave e dá suspensão do direito de dirigir. Não dá, está errado. Você já sabe que a infração grave não dá suspensão. Infrações que dão suspensão direta, independente da pontuação, que eu falo de infrações mandatórias, têm que ser gravíssimas. Fala agora da cassação da permissão ou da ACC provisória. PPD é a permissão para dirigir e a ACC é a autorização para conduzir com motor, ambas aqui habilitações provisórias. Cassação é diferente de suspensão, tá? Que vai tomar e não vai devolver mais. Então vamos ver. Ocorrerá quando o condutor cometer qualquer infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias. Bom, isso a gente já está falando desde o princípio do curso, né? Quem tem habilitação provisória não pode cometer nenhuma grave nem gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias. Se fizer isso, vai ter a sua habilitação cassada. Vai perder a habilitação e tem que tirar outra. E aqui confirma isso, a reabilitação, quer dizer, tirar outra habilitação, poderá ocorrer a qualquer tempo e terá que refazer todos os exames, começar do zero de novo para tirar outra habilitação. Quando aqui a legislação diz a qualquer tempo, é porque quem tem uma habilitação definitiva, é outro caso, imagina eu não tenho carteira provisória mais, minha carteira é definitiva. Se a minha carteira for cassada, eu não posso começar a tirar outra imediatamente, não. Não, eu tenho que esperar um prazo. É um prazo de 2 anos, daqui a pouquinho a gente vai melhor sobre isso. Agora, carteira provisória, imagina você, acabou de tirar a sua habilitação provisória e teve ela cassada. Tem que esperar 2 anos para tirar outra? Não, aí não precisa. Carteira provisória cassada, você pode reiniciar, né, para tirar outra carteira ali, sem ter que aguardar prazo nenhum. Desde que foi lá no Detran, providenciou lá o registro de tudo, a baixa e liberou para você começar para tirar de novo, tranquilo. Agora eu não, eu que tenho carteira definitiva, tem que ficar 2 anos de molho, tá? Então vamos falar agora da cassação da CNH. Tem gente que acha que cassação da habilitação é só quando é provisória. Eu tenho a provisória, não posso cometer nenhuma grave nem gravíssima, senão eu perco ela. Beleza, não cometeu, pegou a definitiva. Graças a Deus, agora eu não perco mais a minha habilitação. Perde sim. Carteira definitiva também pode ser cassada. É exatamente o que a gente vai ver aqui agora. Ocorrerá quando, hein? Então vamos ver lá, ó. Dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. Esse aqui é aquele caso típico, né? O condutor teve a suspensão do direito de dirigir, recolheu a carteira, falou, vai ficar tantos meses sem poder dirigir. E pegaram ele dirigindo.
aí vai dar cassação mesmo, não tem choro não. Outro caso é quando for condenado judicialmente por um crime de trânsito, um delito de trânsito. Aí o juiz determina, a sua habilitação vai ser cassada. E o terceiro e último caso é quando ele for reincidente, presta atenção nisso, nas seguintes infrações: dirigir com habilitação de categoria diferente da que você tem categoria para moto e estava dirigindo o carro. Entregar ou permitir ou confiar a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada, dirigir sob influência de álcool ou entorpecente, disputar corrida, promover competição esportiva sem autorização na via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa. Qualquer uma dessas aqui, acontecendo uma única vez, dá suspensão apenas. Agora, se for reincidente, prestar atenção aqui, reincidente em qualquer uma dessas infrações, aí vai dar a cassação. Está aqui, CNH cassada. E só para confirmar aquilo que eu disse, a reabilitação de quem tem uma carteira definitiva, que é a CNH cassada, só acontece após 2 anos. Bora para frente então. E aqui na tela para gente, falando sobre o curso de reciclagem, que também é uma penalidade aplicada aí. O condutor será submetido a curso de reciclagem quando, hein? Isso pode cair na sua prova, do jeitinho que está aqui, Quando? Vamos ver. Quando ele tiver o direito de dirigir suspenso, a gente já sabe bem o que é a suspensão do direito de dirigir, né? Recolhe a habilitação e suspende. Seja pelo acúmulo de pontos, 20, 30 ou 40, a depender da quantidade de infrações gravíssimas, seja pelo cometimento de uma infração mandatória, aquela que por si só já acarreta a suspensão do direito de dirigir, como é o caso do dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente, ou embriagado. Esse camarada vai precisar de passar por um curso de reciclagem lá na autoescola. É um cursinho de 30 horas aulas, onde o instrutor ele vai tentar reeducar esse condutor num curso teórico. Ele também é obrigado a fazer curso de reciclagem quando ele envolver-se em acidente grave, do qual, obviamente, tenha contribuído diretamente para a ocorrência do acidente. Se ele foi vítima ali, alguém colidiu com o veículo dele, a culpa não era dele, claro que esse aí não vai ser obrigado a fazer curso de reciclagem. Quando ele for condenado por um crime de trânsito, delito é um crime, ou também quando ele colocar em risco a segurança do trânsito. Em qualquer uma dessas 4 situações, ele vai ter que fazer o curso de reciclagem. Decorem isso, tá? Porque isso aqui pergunta em prova. O condutor será submetido a curso de reciclagem? Quando? Nesses 4 casos aqui. E aqui diz que o condutor que exerce atividade remunerada, o EAR, habilitado em qualquer categoria, seja A, B, C, D ou E, pode ser um motoboy, pode ser um taxista, qualquer um deles. Ele poderá fazer curso preventivo de reciclagem, e nós já falamos sobre esse curso preventivo de reciclagem lá na hora que a gente está falando de suspensão do direito de dirigir, não é mesmo? Sempre que ele atingir 30 pontos. Se ele chega a 40, ele já tem o direito de dirigir suspenso, aí ele não pode mais fazer o curso de reciclagem. Mas dos 30 aos 39, ele ainda não terá o direito de dirigir suspenso, e com qualquer um desses pontos, seja 30, 31, 32, 33, até 39, se tiver de 30 a 39 pontos, ele pode fazer esse curso preventivo de reciclagem. Para quê? Para zerar a pontuação dele. Não vou entrar em maiores detalhes, porque a gente já viu isso aí em aula anterior. E agora a gente vai começar a ver as medidas administrativas. A primeira delas é a retenção do veículo. A retenção do veículo é manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada ou liberá-lo para reparo mediante recolhimento do CRLV. A critério do agente de trânsito, não serão retidos aqueles veículos com carga perigosa ou perecível, ou então de transporte coletivo de passageiros. Quem decide isso é o agente que está fiscalizando ali na hora, tá? Retenção do veículo. O veículo fica no local. Não chama guia, não chama ninguém. Retido até regularizar o problema. Qual que é o problema? Era uma lâmpada queimada. Beleza, então traz a lâmpada, colocou ali, aí libera o veículo. Tá sem cinto de segurança. Autuado, veículo retido até colocar o cinto de segurança. Ronaldo, mas é fácil, é só colocar o cinto. E se o veículo não tiver cinto? E se o cinto tiver com problema? Então tem esses poréns, né? Às vezes é um dispositivo de retenção para transportar uma criança, um bebê conforto, um assento de elevação, uma cadeirinha. Seja qual for a irregularidade, às vezes é a falta de um porte de documento, não está aqui com habilitação. Autuado, veículo está retido, chegou com habilitação, aí eu libero.
Então a retenção é isso, o veículo fica no local até que a irregularidade possa ser sanada, resolvida. E conforme vocês viram aqui, o agente de trânsito tem a discricionariedade. O que é isso? Ele tem a facultatividade de aplicar ou não a medida administrativa quando a carga for perigosa ou perecível ou se tratar de veículo de transporte coletivo de passageiros. Desde que não ofereça risco à segurança, aliás, a principal observação dele, o principal cuidado tem que estar relacionado justamente à segurança, e é por isso, inclusive, que o veículo sendo com carga perigosa, se na análise dele o reter o veículo vai proporcionar um risco maior, então ele não vai reter. Não, vamos arranjar um outro jeito aqui, a gente vai escoltar esse veículo até certo local, chama então uma equipe especializada para poder cuidar disso aí, mas reter um veículo com carga perigosa, a depender do caso, ele não vai. E assim como carga perecível, porque estraga, né? E assim também no caso de transporte coletivo de passageiros, quando isso oferecer um prejuízo muito grande a esses ocupantes, esses passageiros aí. A próxima medida administrativa é a remoção do veículo. Percebam a diferença entre retenção e remoção. A retenção, o veículo fica no local onde ele foi abordado. A remoção, o veículo é levado para o pátio. É diferente, aí chama o guincho, tá? Então tá aqui, a remoção é retirar, guinchar o veículo do local onde se encontra, levando-o para depósito credenciado pelo órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. A remoção acontecerá quando, hein? Quando estiver estacionado em desacordo com a legislação de trânsito, quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível e quando a irregularidade não puder ser sanada no local. Esse lance do estacionamento, presta atenção porque isso aí é uma dica legal. Todos os estacionamentos de forma irregular, eles vão dar remoção, se o condutor não estiver presente para retirar o veículo, lógico, né? Imagine qualquer situação que o veículo está estacionado de forma irregular, muito longe da calçada, na frente de uma guia rebaixada de calçada, que é uma garagem, vamos supor assim, ou em cima de uma faixa de pedestres. Então a gente chegou, autuou, né, lavrou a auto-infração, que agora você já sabe que não é a multa, né? E se o condutor estiver ali, vai pedir para retirar e pronto, o problema está resolvido. Não tem que aplicar a medida administrativa. Agora, se o condutor não estiver ali, ele vai chamar o guincho e vai mandar remover. Só tem um tipo de estacionamento irregular que não dá a remoção, que é o estacionar no contrafluxo ou na contramão de direção. Imagine que em um determinado local é permitido estacionar. Todos os veículos estão ali estacionadinhos, bacaninhas, todos na mesma direção, respeitando a mão de direção. Mas aí vem alguém de lá para cá e estaciona aqui, nesse local onde é permitido, só que com o veículo no sentido contrário, é o contramão de direção. Ele está estacionado irregular? Sim, vai dar autuação para ele ali. Mas vai remover? Não. Por quê? Porque ele não está oferecendo prejuízo nenhum ao fluxo, nem risco ao trânsito, mas está posicionado de forma irregular. Então, cabe a autuação. É uma infração de trânsito, mas não dá remoção. É o único tipo de estacionamento irregular que não dá a remoção. Guardou essa? Atenção aqui, ó, não se aplica a veículo estacionado na contramão. Foi justamente a regrinha, o macetinho que eu acabei de passar, né? Qualquer tipo de estacionamento irregular vai acontecer a remoção. Aliás, vinculem isso, tá? Façam esse vínculo, porque na maioria, esmagadora maioria das questões em prova que fala de remoção, relaciona a veículo estacionado de forma inadequada. No entanto, aquele que está estacionado na contramão não será removido. Quando ocorrer a remoção, vai acontecer esses outros problemas aqui, olha. O veículo é recolhido a depósito, isso acarreta ônus para o proprietário. O que é ônus? É despesa, tá vendo aqui, ó, o saquinho de dinheiro que vai ter que gastar com guincho, com a diária do veículo lá e tudo mais. E se esse veículo não for procurado em até 60 dias, ele pode ser levado ao leilão. Não quer dizer que com 60 dias, com 61, né, no caso, 61 dias ninguém procurou, vai leiloar seu veículo. Não é bem assim, tá? Isso tem os trâmites legais ali, administrativos, então isso demora um pouquinho mais. Mas o que a lei diz é que com 60 dias, ou após os 60 dias, esse veículo já pode ser leiloado, tá? Então cuida aí de procurar pelo seu veículo. E aqui, ó, atenção alunos, olha a dica do professor Ronaldo aqui, ó, carequinha de tudo, né? Bigode branco. Mas bacana, ó. Não existe mais apreensão do veículo. Vou até destacar aqui, ó, apreensão não existe mais.
Bom, antes existia a apreensão. A apreensão era uma penalidade, né? Começa com A. A retenção e a remoção começam com R, então é medida administrativa. Aí o que acontecia? O pessoal arrumava uma confusão com isso aí. Com o veículo pode acontecer o quê? A apreensão, a remoção ou a retenção. A apreensão era uma penalidade, não existe mais. Esquece ela. Agora só existe a retenção e a remoção e vocês já acabaram de aprender o que é cada uma, né? Retenção, o veículo no local até resolver o problema. Se não resolveu, remove. E a remoção é veículo estacionado em desacordo com a legislação de trânsito ou cujo combustível acabou e o veículo ficou ali no meio da avenida atrapalhando o trânsito. Aí remove também. Outra medida administrativa que a gente vai ver agora é o recolhimento da habilitação, seja ela PPD, seja ela ACC, seja ela CNH. Recolhe a habilitação. O recolhimento acontecerá quando? Esse dar-se-á, quer dizer, acontecerá mediante recibo, né? O agente que está recolhendo precisa te entregar um recibo, que é para você ter como comprovar que entregou esse documento para ele. Quando em que isso vai acontecer esse recolhimento? Anote aí. Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Adulteração, acho que vocês sabem bem o que é, não sabe? Adulterou o documento. A autenticidade, se a gente pegasse daqui, ó, autenticidade, o que é um documento autêntico? É um documento verdadeiro. Mas quando a gente acrescenta esse in aqui, ó, de inautêntico, é um documento não verdadeiro. Quer dizer, o documento é falso, tá? Então, se houve suspeita de que o documento é falso ou de que ele foi adulterado, vai recolher para análise. Quando estiver vencida há mais de 30 dias, prestem bem atenção nesse há mais de 30 dias. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para dizer o seguinte: com a habilitação vencida por até 30 dias, ou seja, até o 30º dia após o vencimento, não é infração de trânsito. O agente de trânsito vai te parar, vai olhar, sua habilitação está vencida, tá? Cuida aí de renovar a sua habilitação para evitar problemas para você. Vai te devolver a habilitação, vai deixar você embora. Aí tem gente que, por não conhecer a legislação, pensa assim, pô, o guarda foi bonzinho comigo. Não é que ele foi bonzinho. É porque até 30 dias de vencida não é infração. Ele pode até te falar, te alertar, ó, talvez você não tenha visto, mas sua habilitação venceu, tá? Mas está ali com 10 dias, 20 dias de vencido, até 30 dias não é infração. Passou de 30 dias, aí é infração de trânsito, gravíssima, e o agente recolhe aquela habilitação vencida. Só dá essa habilitação para cá que não vale mais nada. Perdeu sua habilitação? Não, perdeu não. Ele apenas recolheu aquele papel, aquele documento vencido, para você ir lá no Detran e providenciar a renovação. E faz a avaliação de aptidão física e mental, né? E renova, e aí vale por mais 5 anos. Lembrando que você não deve fazer a relação de 30 dias com um mês, tá? Porque tem mês que tem 31 dias, então cuidado com isso. No 31º dia já é infração, tá? Quando ocorrer algumas infrações com fator agravante, nós já vimos aí que tem várias infrações no código que tem o chamado fator agravante, que é o vezes 2, o vezes 3, o vezes 5, o vezes 10, não é verdade? Vai vezes 20, vezes 60. Em algumas infrações, algumas, não são todas não, em algumas infrações que tem fator agravante, existe também a previsibilidade no Código de Trânsito de recolher a habilitação. Em situações de suspensão do direito de dirigir, né, vai ter a suspensão do direito de dirigir, então recolhe a habilitação. Tem exceções, tá? A regra geral diz que se vai ter suspensão, recolhe, mas tem algumas exceções. E por último, em outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Aí vai ter vários dispositivos infracionais, né? A gente vai ver lá no Código de Trânsito, tem um monte, tem quase 100 artigos só tratando aí de dispositivos infracionais. E lá tem qual que é a penalidade aplicada, qual que é a medida administrativa aplicada, e se lá consta que tem que recolher, então vai recolher. E é óbvio que a gente não ia relacionar aqui todas as situações. Estão aqui algumas dicas que ajudam vocês a remeter as que situações são essas, né? Quando tem fator agravante, quando dá suspensão do direito de dirigir, tá? Mas todas também não dá. Mais uma medida administrativa aqui, agora é o recolhimento do CRV ou CLA. Esse CLA, gente, também pode ser chamado de CRLV. Estamos falando isso desde o princípio do curso. Se tem o Lzinho, é o de licenciamento, tá? É porque ele pode ser chamado tanto de CLA quanto de CRLV. Agora, esse outro aqui não tem o L de licenciamento. Esse é o registro do veículo. Esse aqui a gente não precisa portar.
Mas existe medida administrativa de recolhimento tanto do CRV quanto do licenciamento. E é justamente o que a gente vai ver aqui agora. O recolhimento da documentação do veículo, seja ele CRV ou CRLA, perceba que aqui eu já coloquei CRLA, porque é a mesma coisa aqui, tá bom? Esses dois são a mesma coisa. Dar-se-á, ou seja, acontecerá, mediante recibo, da mesma forma que acontece lá com o documento de habilitação, para o agente recolher, ele tem que te dar um recibo, que é para você ter uma comprovação de que entregou isso para ele. Quando? Então, quando é que vai acontecer o recolhimento da documentação do veículo? Anote aí, hein? Quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, e agora vocês já sabem bem o que significa isso, né? Documento adulterado ou documento falso. A inautenticidade é falso. Quando alienado o veículo não for transferida a propriedade em 30 dias, olha, alienação de veículo é a chamada alienação fiduciária. É quando você toma por empréstimo um determinado valor, numa instituição financeira qualquer, para pagar o veículo, total ou parcial. Né? O carro custa 20 mil, então eu tenho 10, mas precisei de 10 emprestado. Então eu fui numa instituição financeira, seja um banco, qualquer outra instituição financeira, peguei 10 emprestado. Nesse momento, essa instituição lança no sistema de gravame, que é vinculado ao Detran aí, uma restrição nesse veículo. Esse veículo tem uma alienação fiduciária. Foi feito um financiamento aqui de um determinado valor para comprar esse veículo. Por que tem que lançar isso lá no documento? Senão o cara vende o carro, não paga a financeira lá e dá o calote, né? Fica com o dinheiro para ela. Então, esse alienado, o veículo não for transferido a propriedade em 30 dias, é porque a financeira lança lá no sistema de gravame. O Detran já está sabendo, esse veículo foi vendido aqui, alguém comprou esse veículo, pegou parte desse dinheiro emprestado, a financeira lançou aqui no sistema de gravame a alienação e já passou de 30 dias e o proprietário, o cara que comprou o veículo, não procurou o Detran ainda para regularizar a documentação dele. Então, numa abordagem policial, e se o agente tiver como verificar isso, que dificilmente, né, ele vai conseguir verificar, às vezes passa um rádio, olha no sistema, às vezes ele tem o acesso ao sistema também, mas se ele conseguir verificar, ele vai recolher a documentação desse veículo, inclusive remover esse veículo para o pátio, né, porque como é que vai deixar o cara circulando no veículo aí? Não tem como. Então, recolhe aqui a documentação, porque está alienado, já deu 30 dias e não foi feita ainda a transferência da propriedade, não passou ainda para o nome daquele que comprou, para poder gerar esse vínculo no documento. Quando a irregularidade não puder ser sanada no local, olha que interessante, a irregularidade tem alguma coisa irregular com o veículo e não foi possível resolver no local. Normalmente, o que é que o agente faz? Olha, tem um problema com o veículo, né? Peguei o condutor sem cinto. Então, vou autuar aqui, é uma infração grave, conduziu o veículo sem cinto, e o veículo está retido, coloque o cinto de segurança aí. Ah, ele não tem cinto de segurança. Aí é um problema. Como é que ele vai resolver o problema no local? Não tem como. Aí o agente, ele tem duas opções. Ele remove esse veículo para o pátio, porque não teve como solucionar o problema ali, ou ele pode também recolher o licenciamento. Você me dá o documento desse veículo para cá. Toma aqui um recibo, vai lá e manda colocar o cinto no veículo aí. Nesse caso, eu até acredito que a gente não adotaria essa providência, porque envolve risco. Né? Como é que vai deixar o cara sair conduzindo o veículo ele sem cinto de segurança? Né? É perigoso. Se fosse um outro problema que não dependesse ele de que envolvesse segurança, aí tudo bem, eu até concordaria. Um outro problema que não envolvesse segurança. Talvez uma água no limpador de para-brisa, na hora o cara não tem água, está num lugar muito esmo, longe, só vai lá, bota uma água nesse limpador e volta. Aí você pega o documento aqui e vai. Enfim, o agente de trânsito tem essa possibilidade também. Quando não dá para resolver no local, ao invés de reter o veículo ou remover, ele fala assim, dá o documento para cá, recolhe o documento. Vai lá resolver. Resolveu, volta cá que a gente devolve o seu documento, tá? Então é isso, tem esse caso aqui também. Outro caso é quando o prazo de licenciamento estiver vencido. A gente já sabe que o licenciamento do veículo ele é anual. O meu documento do ano passado, por exemplo, ele vale para esse ano até uma determinada data. Isso vai depender de uma tabela que o Detran solta lá. Final da placa tal, vale até mês tal. Passou daquela data, já tem que estar com o licenciamento do ano. Se não tiver, o agente vai autuar, porque o veículo está circulando com o licenciamento vencido, vai remover esse veículo para o pátio, vai chamar alguém, vai levar para o pátio, não pode circular com o licenciamento vencido, e vai recolher esse licenciamento vencido. Mas esse documento para cá, isso não vale mais nada. Entendeu? Então pode acontecer também nesse caso. E o último caso aqui, em outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. O CTB pode, e assim estabelece em vários outros casos aí,
em que no próprio dispositivo infracional ele diz, olha, recolhe o documento do veículo.